Olá, olá, Aline, tudo bem? Como é que você tá? Feliz. Olá, pessoal que nos segue aqui no YouTube, aqui no nosso canal, Olhar para Si. Hoje, eu e a Aline estamos aqui novamente para trazer mais uma conversa entre nós e que chamamos você também para participar dessa conversa conosco. É uma conversa que é algo que sempre nos chama a atenção, né? Os níveis de maturidade. Vamos olhar para isso? Queremos convidar você para poder olhar também para você, né? Em que nível está, porque nós fazemos isso. Nós fazemos isso em cada momento, não é mesmo, Aline? A gente, às vezes, quando se pega num nível de maturidade um pouco menor, uma dá um toque na outra, né? Ô, o que está acontecendo? Peraí, Tá vamos de conversar. sacanagem? Por aí, para aqui, para tudo, vamos conversar, vamos ver onde é que nós estamos. Não é assim, Aline? Sim, É, é assim mesmo, Lizzy. e é esse convite que nós queremos fazer hoje para você estar com nós nessa conversa aqui, tá ok? Queremos também seus comentários. Se gostou, vai lá, curte, compartilha com quem você também quer que ouça e que participe dessa conversa conosco, tá ok? Muito bem, a Lizzy já começou a conversar, já deu aí um spoiler, como nós costumamos dizer, do tema. E eu vou aqui falar, obviamente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast. E vamos então a essa conversa, Lizzy. E realmente É. é uma coisa que sempre está ao nosso redor, nós, como amigas, como terapeutas, como pessoas, Uhum. sempre nos questionamos. E eu gosto muito, inclusive, dessa troca que a gente faz, que é, às vezes é um sacode, às vezes é só um acolhimento mesmo, para a gente realmente entender em que ponto, não só da nossa linha do tempo de vida, mas da nossa madureza pessoal nós estamos. É, exatamente. É engraçado porque algumas vezes a gente até percebe outras, né? Outras pessoas agindo de algumas formas que a gente não consegue entender. Cara, uma pessoa naquela idade agindo daquela forma. Aí você fica olhando, às vezes dá até aquele choque, mas e eu? Como que eu tô? Como que você tá? Agora vamos falar em sentido pessoal, vamos olhar para nós. É esse o objetivo do nosso canal, olhar para si. E por isso o tema hoje é níveis de maturidade. Olha só, já começa aqui. Quer dizer que existem níveis, né, Aline? Não é assim só eu sou maduro ou não sou maduro. Não, existem níveis onde é uma construção. Por isso, o ser humano, a gente sempre gosta de comentar que o nosso trabalho mesmo é o desenvolvimento humano, porque é isso, são níveis mesmo, níveis dessa maturidade que nós gostaríamos de trazer para você hoje. Vamos começar, Aline, começa contando aí um pouquinho sobre esses níveis de maturidade. E vamos crescendo a nossa conversa agora. Primeiro que nós trouxemos uma das ideias sobre esse tema, porque quando nós estudamos o desenvolvimento pessoal, existem diversas linhas. Nós sabemos que tem, algumas pessoas conhecem as 12 camadas da personalidade, outras vão trabalhar com a questão do próprio corpo, as informações corporais, a fala da pessoa. Então, assim, são inúmeras as pesquisas, os estudos nessa área e nós vamos trazer aqui de uma forma mais simplificada, justamente para que fique esse olhar mais fácil e realmente mais prático. Então, Uhum. eu vou colocar aqui o slide para nós acompanharmos isso, Lise, que inclusive Hum. você cedeu tão gentilmente aqui para o nosso canal. Deixa eu achar a foto aqui para nós Sim, falarmos disso. Vou compartilhar, ok? Todo mundo vendo aí, Lise? ótimo, perfeito. Estamos vendo sim. Então, se vocês notarem aqui, nós temos nessa metodologia, nessa forma, nesse olhar que eu e a Lise estamos trazendo, são 4 níveis de maturidade. O que eu quero pontuar antes de entrar no quadro é que esses níveis, eles são os naturais Uhum. de
um ser humano construir ao longo da vida. Então, nasce, tem a primeira infância, depois vem a adolescência, a fase adulta, e essa fase adulta, inclusive, tem divisão. Um adulto jovem, um adulto de meia idade e um adulto que vai se tornar o idoso. Então, olha só como Hum. não dá para fechar realmente ali só de partes cronológicas, idades fechadas, mas a gente quer trazer a questão de uma mentalidade em relação a isso. E aí, como que funciona? Nós temos então a dependência, a independência, interdependência e transdependência. E aí, Lizzie, vamos lá, não sei se era isso que você queria que eu contasse por enquanto. Sim, bora, cada uma comenta um pouquinho de um, pode ser, né? Tudo Eu bem. começo aqui posso começar aqui com a dependência, né? Essa dependência aqui, que é essa fase criança, né? Essa fase mais infantil, onde a criança realmente depende. Ela depende até a alimentação, depende da mãe, depende, mesmo que ela comece a caminhar, que ela já tem uma certa independência, mas ela ainda depende do cuidado da mãe para que não caia, para que a criança não sabe nem se vestir sozinha, a criança não sabe se alimentar sozinha, ela nem sequer sabe que precisa da alimentação ou de uma água, por exemplo. Ela não sabe, não tem nem os limites. Então, é uma total dependência. A criança depende totalmente de alguém mais responsável, de alguém maior que possa dar esse limite, vamos dizer assim, ou que possa colocar as coisas que são realmente necessárias para a vida. Falando aqui de uma forma bem rápida, breve, sobre essa dependência, só a gente lembrar da criança mesmo. Vamos crescer assim, daí depois a gente traz com a fase adulta, tá? Colocando esses níveis, tá ok, Aline? Pode ser? Vamos lá. Inclusive, aqui nós estamos falando dessa naturalidade. Depois a gente vai dar os exemplos de como aí você Uhum. se enxergar, em que nível você está. E Isso. depois, então, da infância vem a adolescência, onde esse jovem, esse adolescente, ele vai pegar tudo aquilo que ele teve na infância, na fase dele como criança, e vai se colocar como, inclusive, alguém mais independente. É aquela fase em que ele acha que ele sabe tudo e que ele não precisa de ninguém e que tá tudo certo, a forma como É. ele faz, a forma como ele age, a forma como ele pensa. Então, a gente tem essa fase que até é uma maneira desse adolescente se provar em relação às pessoas e ao mundo que ele está indo conhecer também. Porque ele conhecer com os olhos da dependência e da criança é uma fase. Agora, ele vir sozinho, descobrir e se provar, por assim dizer, é realmente um outro nível. Então, a gente tem aí esse aspecto também muito hormonal que está acontecendo, muitas mudanças físicas nesse adolescente que vão fazer com que ele tenha ali não só conflitos, mas eu sempre falo assim, que ele vai experimentar os amores, os sabores e os dissabores e os desafetos. Então, é uma fase aí onde, inclusive, ele se sente aí muito poderoso, muito, a menina, né, a adolescente também muito poderosa, né, Lizzie? Exatamente. Aí a outra fase, que eu inclusive vou abrir uma aspas aqui, ó, que tem um errinho ali, tá, gente? É interdependência. Eu vi que faltou uma leve palavra, mas eu irei corrigir, tá? Aqui ao vivo, reconheço. Tá tudo bem, vamos lá. Mas voltando para nossa interdependência, depois que esse jovem, né, ele já cresce, ele já entendeu que existe tudo isso, né, que você bem trouxe, então eu começo a entender que existe a outra pessoa. Existe o outro aqui, onde muitas vezes na minha vida eu vou precisar fazer essas trocas, né? Aquela troca, onde eu começo a ser mais adulto, eu preciso trocar, por exemplo, começo a trabalhar. Então, eu preciso trabalhar, cumprir horários que até então um adolescente não entende, mas que o adulto passa a entender. Mas em troca, eu preciso receber algo. Eu sempre vou precisar receber algo. Isso é o adulto. É a fase normal.
né? Como você bem trouxe, são estágios, níveis normais da nossa vida. São níveis mesmo. Normal eu, às vezes, como adulta, né? Vamos citar um exemplo, não, né? Vamos deixar para contar depois, né? Esses exemplos, né? Sim, sim, sim. Mas é uma fase muito natural mesmo, onde eu começo a exigir, é quase uma exigência, essa troca. Eu faço, mas eu preciso receber algo em troca. Essa é a fase adulta, onde existe ainda essa interdependência, né? Eu ainda estou dependendo de algo para me ter algo, sabe? Ainda fica essa ligação muito, né? Interdependência. Não existe a dependência total, não é uma independência, mas eu ainda estou condicionada a algo, ainda estou ali, presa a algo. Acho que É. ficou claro, né? Sim, sim, ficou bem claro. E depois a gente vem para um nível um pouco mais elevado, que é que nós chamamos aqui de adulto consciente, que é essa transdependência. Então, é entendida nessa fase, a pessoa chega numa madureza tal que ela compreende verdadeiramente que ela faz parte de um todo. Um todo, inclusive, que muitas vezes ela não tem nem dimensão, ela não tem uma capacidade de dimensionar. Isso tem a ver com a natureza, com as questões sociais, com as questões que envolvem toda a vida na Terra e os seres humanos e os outros seres, criaturas, enfim, que habitam. Então, as estações do ano, as formas como nós interagimos com tudo que está ao nosso redor e que nós somos parte do todo e o todo também é parte de nós. Então, chega nesse nível aí de uma que vai para além do meu umbigo, muito além do meu umbigo. É. Além da sua Sabe que família, não é, Liz? Além de dinâmicas que às vezes nós nos colocamos. Então, seria esse nível mais elevado. Você apontou alguma coisa, Liz, também? sim, eu me lembrei de um exemplo aqui, Tá. né? Não é pessoal, mas dá para citar aqui para para a gente começar a entender um pouquinho, sentir o que que é esse nível, né? Desse adulto consciente mesmo, que é o grão da areia. Para quem conhece o mar, né? É como se nós fôssemos um grão de areia. Se você tirar o grão de areia dali daquele mar todo, vai fazer diferença para o mar? Não. Não. Mas quando eu estou ali, quando esse grão de areia está ali nesse todo, ele pertence a esse todo, a esse todo. Então, ali ele encontra força, ali ele é. E muitas vezes nesse nível aqui, desse adulto consciente, é esse movimento que a pessoa precisa, né, tá trabalhando aí. Mas a gente vai entrar mais, né, em sentido pessoal. Sim, sim. E aí a gente quer agora pensar nisso com vocês. De repente você fala assim: ah, mas eu sou uma adulta, sou uma pessoa que cronologicamente tem uma idade de adulto. Sei lá, tenho 26 anos, tenho 56 anos, tenho 60. Bom, aqui nós temos muitas pessoas que nos assistem de várias idades. Então, pega a sua idade aí e veja. Agora nós vamos dar os exemplos de qual realmente nível você está se encaixando para que você possa, é claro, não se rotular, mas procurar um apoio terapêutico, um direcionamento, uma reflexão mais profunda para você poder também ir para uma condição melhor, porque isso vai, obviamente, interferir em todas as suas relações, em toda a forma como você se vê e poderia ficar aqui falando, fazendo uma lista, não, Lise, de quantas coisas são influenciadas por essa maturidade. Exatamente. E como nós nos colocamos, muitas vezes, né? Como eu estou me colocando, né? Eu digo por mim, como uma pessoa que já passou dos 50, aonde eu estou em determinada situação, porque a gente, como são níveis e nós não somos fixos, que até agora a gente falou que tudo, né? A gente não tem esse, não somos aqui fixos. Então, eu sempre vou estar oscilando, eu sempre vou estar mudando, sempre vou estar mudando. Numa situação que acontece na minha casa, por exemplo, hoje, eu com a minha idade,
né, de mais de 50, já casada há mais de 30 anos com a mesma pessoa, de repente me encontro numa situação em que eu estou totalmente dependente, ou de uma opinião, ou de uma decisão, entende? Então, e aí tem outros momentos na minha vida onde eu estou totalmente independente, ou até mesmo nessa interdependência como adulto, sabendo que eu tenho que fazer, mas eu também estou cobrando dele. Porque eu tô limpando, eu tô fazendo a janta, mas eu tô esperando que ele lave a louça. Então, são movimentos da vida que a gente precisa estar sempre olhando. Os momentos, as situações em que eu me coloco, independente realmente, né, de uma idade específica. Claro que existe o crescimento, né? Existe esse crescimento, a madureza que vai se desenvolvendo. Mas às vezes eu, com a minha idade acima, eu também posso estar me colocando num nível mais, né, mais abaixo mesmo. Uhum. Sim. E é esse alerta aí, essa atenção que a Lizzie bem colocou aqui, dela se perceber em que momento, em que contexto está, para entender também em que nível de maturidade está agindo. Só que o fato é também, se você muitas vezes fica presa ou preso em uma só aqui, aí realmente as coisas vão ficar um pouco mais desafiadoras aí nos seus tratos com as pessoas e com você mesmo também. Então, a Liz até pontuou uma coisa mais natural, certo? Natural, acontecendo aqui. Agora, Liz, a gente que está aqui na parte das terapias também, e o que a gente chega a ouvir bastante das clientes, dos clientes, é que não acontece essa naturalidade, é isso mesmo? Infelizmente, né, não existe vamos chamar dessa autovisão mesmo, né? Eu não consigo me olhar, eu só consigo me defender, muitas vezes. Muitas vezes eu tô lá no papel de criança para mim me defender. Não, é você que vai decidir agora. Eu dependo de você para tal coisa. Ou eu tô lá na independência, né? Como adolescente. Não, eu sei de tudo, eu não preciso de você. Então eu faço aqueles movimentos de também fazer quase que uma proteção, né? Eu quero proteger de algo, mas não existe uma necessidade. Eu não estou numa luta, eu não estou numa guerra, não estou num jogo. É só a vida. É só a vida que está acontecendo. Então eu vou precisar me olhar e me entender. Peraí, o que que está acontecendo realmente comigo? É esse olhar mesmo. É esse olhar sem esses barulhos, vamos chamar assim, né? Desses barulhos que existem na nossa mente, essas frases feitas, essas palavras que a gente já traz com nós, com esse nosso desenvolvimento aqui, né? Meu, da minha história, com a minha carga, o que que eu trago já de repetição na minha própria mente, de falas. Então, se eu conseguir silenciar um pouquinho essas falas, e me perceber, me olhar, me analisar. Sabe, eu gosto de citar um exemplo nesse momento. Pensa comigo. Agora, né? Eu estou aqui, né, na minha casa, tem a rua aqui na frente, você também deve estar no seu apartamento, tem a rua aí. Então, provavelmente você vai escutar um carro que passa com um barulho muito alto, uma moto quando passa muito, uma buzina, uma música mais alta, um som mais alto. Mas agora, se você silenciar só por um segundo, silencie tudo. Você escuta um passarinho cantando, você relógio aqui meu relógio, um tic-tac. Você escuta outras coisas. Então, muitas vezes, essas falas mais altas, esses barulhos mais altos que se repetem na nossa mente, muitas vezes a gente precisa silenciar um pouquinho eles, para que a gente possa realmente escutar. Escutar quem a gente é, escutar a minha essência, eu, quem eu sou aqui. Qual é o meu papel aqui? Qual é a minha função nesse momento? Quem sou eu agora aqui? E aí, fez sentido um pouquinho, Aline? Sim, com certeza. E aí você consegue fazer uma autoanálise mais fiel e começar o Uhum. movimento para uma transformação, se, claro, for o caso, se for necessário, dentro aí do que você se perceber.
E é Uhum. interessante, Lizzie, a gente falou aqui todo desse contexto mais natural, do que é esse movimento da maturidade. Agora, eu quero pontuar também essa questão de como isso pode estar sendo desproporcional. Como que uma pessoa, ela está numa idade adulta, mas ela está trazendo a dependência infantilizada, como que ela está trazendo a adolescência na vida dela, por exemplo, no trabalho, nas relações, onde ela estiver, nas comunidades aí que elas atuam, que elas estão presentes. Assim, eu fico É, vendo muito a questão, você falou uma questão da pessoa se perceber, e eu vejo muito adulto fazendo birra. Eu vejo muito adulto também nessa questão da independência, não conseguir pedir ajuda para alguém. Eu vejo também muita situação, até mesmo na maneira de vestir. Como que é para você, Lise? Como é que exemplos você traz aí de quando isso está disfuncional? Ou seja, não está dentro do natural. isso é verdade, né? E a gente que é terapeuta, às vezes a gente lembra de alguns casos, né, que chegam até para a gente assim, nessas posturas, né? Total exigência, como uma criança birrenta, como você bem trouxe, não, porque ninguém faz nada por mim, porque eu tenho que fazer tudo sozinha. É uma birra, algo que é só parar e de repente uma comunicação resolveria, mas a pessoa não consegue nem expressar, não consegue expressar, só consegue brigar, exigir. E aí se cria essa barreira. É uma barreira entre mim e as pessoas. E aí, como é que nós vamos reagir com isso? Precisa aprender. É um aprendizado mesmo, é um aprendizado. E eu vejo muito isso, né? As pessoas andando, né? Nessa dependência e independência. É muito normal hoje em dia, né? Ou eu estou dependente, achando que o outro tem que fazer algo por mim, que é a obrigação dele fazer algo por mim, ou também estou na fase da independência. Agora não preciso nada de ninguém, agora eu sou dona de mim, né? E vou para esse andar, para essa postura de não, de não querer nada, né? Então, essa é quase uma dualidade, a gente pode dizer, né? Porque uma hora depende, uma hora não independe daquilo. E isso é o conflito que causa muitas vezes numa pessoa que já é adulta, que já poderia estar trabalhando lá em outro nível, de repente, né? Já poderia estar num nível da troca que fosse. Olha, então eu vou fazer, vou receber, e assim vai crescendo, crescendo, até poder olhar para uma realidade mesmo, para a realidade em que eu estou agora, para esse sistema muito maior, para esse algo muito maior que eu pertenço, que não é só o eu, né? Não é só o meu umbigo, não é só o eu, alecrim dourado que tenho aqui, né? Que nasci sem ser semeado, estou aqui. Não, não é isso, né? Não é sobre isso, mas é sobre olhar como um todo e quem é você aqui. Quem é você, o seu papel mesmo. E como É, eu disse, vai ter momentos, né, Aline, que a gente vai oscilar, mas é importante a gente fazer esse reconhecimento meu de que nível eu estou. É reconhecer mesmo, porque é algo que eu já conheço. Então eu só preciso reconhecer que não preciso estar tão dependente ou não preciso estar tão resistente, né? Uma independência, algo que me repele a tudo. Então existe esse movimento, né, do reconhecer, reconhecer mesmo. E isso é um trabalho interno. A gente sabe, né, Aline? A gente bem sabe aqui no nosso trabalho interno, cada uma com o seu, não sim, é fácil. Ser adulto, consciente, lá naquele nível lá da realidade mesmo, dá trabalho, dá muito trabalho. Mas é sim. um trabalho que vale a pena. É um trabalho que você olha para você e que, sim, tá tudo bem, eu estou aqui. Eu pertenço, eu sei o meu lugar, eu estou ocupando o meu lugar e eu estou também fazendo o que eu vim para fazer. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Aline? Comenta aí se eu deixei algo.
Não, eu fiquei pensando, eu acho que um exemplo muito fácil, a gente falou da birra, falou dessa questão dessa independência e tudo mais, é o trabalho mesmo. Vamos olhar numa rede de trabalho. Vamos supor que você trabalhe numa área administrativa e você está numa das áreas ali que precisa fazer um determinado relatório. Então, a área como um todo, vamos supor ali outros funcionários e uma Uhum. diretoria precisam daquele relatório. Então, ora, existe uma dependência. Isso. Cada funcionário vai fazer o seu, uma independência dentro do processo. Porém, é interdependente, porque essa diretoria precisa desses dados de todas as pessoas para poder prestar contas para um outro diretor maior. E assim também vai para uma transdependência quando isso vai mostrar para o grupo daquela empresa todos os resultados. Então, isso que a gente quis dizer com essa oscilação e com essa naturalidade. E também não é diferente na vida pessoal. Agora, o que, que é o ponto aqui é eu estou muito na dependência, eu estou muito na independência, vai estar desproporcional. Até porque na fase da dependência existe uma necessidade de aprovação e de validação externa o tempo todo, e na independência é um desprezo a essa validação de uma maneira que não é saudável. Então, eu vejo que, só para reforçar isso, Liz, o que Sim, acontece aqui nisso. Agora, do adulto para o adulto consciente, ele já entendeu que ele não precisa do externo, que ele é ele no sentido de que não precisa do externo. Nós vivemos em sociedade, vivemos em harmonia aqui. Mas o que eu quero dizer assim, ele não precisa dessa opinião, dessa validação do outro. Ele tem uma sim. coerência em quem ele é, na essência dele, ele está inteiro. Então, ele tem a seu pensamento, as suas emoções, a forma dele viver é uma forma que está mais alinhada. Então, é isso que eu quero dizer. Aí ele não fica precisando desse, ai, porque ninguém me ama, ai, porque eu não vou fazer, ai, porque ou eu sou bonito porque alguém acha, ou eu não sou bonito. Entende, gente? Então, é isso também que eu acho interessante trazer, Lizzie, para É, explicar quando fica dessa forma. ótimo, muito bom. Eu acredito que até aqui deu para a gente entender bem, né? Um pouquinho sobre esses níveis, níveis da maturidade mesmo. E daria mais conversa, né, Aline? Sem dúvida, sem dúvida. Nós ficaríamos aqui a tarde toda, mas a nossa promessa é que esses vídeos sejam curtos, relativamente curtos, para que você tire proveito e possa realmente começar a ter os insights aí, essas percepções para transformar. Exatamente. E é esse o nosso desejo, que você possa aproveitar de toda essa conversa. E conte para nós, conta lá, manda mensagens lá para nós, contando como que foi para você. Tá ok, gente? E muito obrigada. Agradeço primeiro a Aline por estarmos aqui, uma dependendo da outra, olha só. É uma dependência legal, né? Essa dependemos da internet, dependemos, né, de algo externo aqui também para estar aqui, mas sem deixar de ser quem nós somos. As adultas conscientes que nos tornamos para estar aqui, falando sobre um assunto desse. Então, agradecemos, agradeço mesmo a Aline, agradeço a vocês que estão aqui e espero o próximo, em breve, estaremos com mais um videocast aqui, mais uma conversa gostosa entre nós. Sim, Liz, e eu também agradeço a você e a todos que estão aqui conosco. É sempre uma alegria, um prazer poder partilhar, conversar e ampliar as percepções. E esperamos vocês no nosso próximo episódio. Até breve. Até! Tchau, gente.